Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos dar continuidade na aula de equilíbrio ácido e base para a disciplina de Química Analítica Qualitativa. Nós vimos na aula anterior sobre as teorias que envolvem os conceitos de ácido e base, certinho? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre este equilíbrio e falar um pouquinho mais de outros conteúdos importantes que estabelecem o entendimento deste equilíbrio de ácido e base, certinho? Vamos lá. Então, agora vamos falar do produto iônico da água, né? Produto iônico da água. O que vem a ser esse produto iônico da água? Bom, primeiramente, gente, vamos entender o seguinte. O produto iônico da água, ele foi demonstrado por Friedrich. Como assim foi demonstrado por Friedrich? Ele, a partir de alguns experimentos, percebeu que a água, mesmo estando no mais alto grau de pureza, ainda apresentava pequena quantidade de condução elétrica, ou seja, a condução elétrica era muito pequena, mas existia, certinho? Daí houve então o conceito de que a água sofria algum tipo de ionização que permitia a presença de íons suficiente para essa condução de corrente elétrica. E foi então que ele demonstrou a existência do que nós chamamos da autoprotólise, ou produto iônico da água, onde a água ocasiona a ionização dela mesma, liberando como íons positivos o hidrônio e a hidroxila. Resumidamente, a água, como nós já vimos no conceito de Bronsted e Lowry, a água pode se comportar como um ácido e pode se comportar como uma base. Então a água ioniza, né? Liberando esses íons através de uma reação de doação de próton, conforme o conceito de Bronsted e Lowry. Então, que equação é essa? Vamos lá. Como é que funciona essa equação? Primeiramente, nós sabemos que é um equilíbrio químico de ionização. Então, nós vamos ter, pela equação da água, o que é que nós vimos? Que a água, né, ela sofre autoprotólise, reagindo com ela mesma, liberando hidrônio. Então, nós temos produtos e reagentes. Temos os reagentes aqui, que é a própria água, e o produto, que é os íons hidrônio e hidroxila. Daí nós temos a constante de equilíbrio de acordo com a atividade de cada um desses íons, ou dessas espécies em solução. No caso, temos aqui o hidrônio e hidroxila e a água em si. Lembrando que a água é o solvente, então, como já vimos no equilíbrio químico, no conceito, o solvente geralmente a gente adota como uma constante, porque o valor é muito grande da sua concentração. Daí, o que é que nós temos? Como é uma constante, constante vezes constante vai dar uma outra constante. Então, nós vamos multiplicar a atividade da água pela constante de equilíbrio da ionização da água. E então vamos eliminar e vai restar somente o quê? Kw é igual à atividade do hidrônio e atividade da hidroxila. Observe que então Kw nada mais tem a ver com a atividade iônica do hidrônio e da hidroxila. Beleza? Então produto dessas duas atividades. Mas o que vem a ser a atividade iônica do hidrônio? É a concentração de hidrônio em solução vezes o seu coeficiente de atividade. E o que é o coeficiente de atividade? É, na verdade, um valor tabelado para cada íon de acordo com o seu comportamento em solução. A atividade iônica da hidroxila também é a mesma forma. Certinho? Concentração de hidroxila vezes seu coeficiente de atividade. Daí nós vamos ter o quê? Como é multiplicação em tudo, hidrônio vezes hidroxila. Nós vamos ter agora o quê? O coeficiente de atividade do hidrônio vezes o coeficiente de atividade de hidroxila. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que quem é, na verdade, hidrônio vezes hidroxila? É o que nós chamamos de K', K', ou seja, substituindo apenas em relação à concentração e não em relação à atividade. Aí nós vamos ter Kw igual a K'W vezes a coeficiente de atividade do hidrônio vezes a hidroxila. Como o coeficiente de atividade do hidrônio e hidroxila aqui é muito próximo de 1, ou seja, nós vamos entender que K'W e Kw são muito próximos um do outro. Então, essa diferença é muito pequena. Daí, nós vamos ter a ideia de K'W é igual a Kw, que é igual a concentração de hidrônio vezes a concentração de hidroxila. Então, nós podemos resumir que a constante de ionização da água é simplesmente a concentração de hidrônio vezes a concentração de hidroxila. pKw, então, vai ser o quê? Menos log desse valor de Kw, que é
um valor que a temperatura ambiente ele já é tabelado, né? Que nós já sabemos que é em torno de 14. Então, concentração de hidrônio é igual a concentração de hidroxila em solução, que é igual, no caso, a raiz de Kw, que é o valor da sua constante de ionização. Então, pessoal, aqui nós temos a demonstração de como é determinado o valor do Kw, como é que nós chegamos a esta constante de ionização da água. Só que a constante de ionização da água ela depende da temperatura. Então, o pKw depende exatamente da temperatura. Tanto que em torno de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, é considerado como temperatura ambiente, o valor de pKw é aproximadamente 14, 13,997. Ou seja, o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14. A 1,008 vezes 10 a menos 14. Então, é um valor muito próximo um do outro, com a diferença muito pequena de 14. Então, por isso que na temperatura ambiente nós chamamos pKw igual a 14. Só que esses valores variam de acordo com a temperatura. Então, a 35 graus, por exemplo, o valor do pKw já é 13,680, enquanto que o valor da sua constante é 2,088. Então, os valores da concentração de hidrônio e hidroxila se alteram de acordo com a temperatura. Certinho? Beleza, então aqui a gente já entendeu como é que funciona a equação do produto iônico da água. Agora vamos ver, que isso aqui influencia em que esse produto iônico? Na verdade, vai estabelecer para nós o que nós chamamos de escala de pH. Como os dois íons estão relacionados com a água, hidroxila e hidrônio, nós vamos ter uma escala que nós chamamos de escala de pH, que vai nada mais nada menos que medir essa relação, essa concentração de hidrônio, ou seja, quanto maior o potencial de hidrônio, menor é o valor do pH. E quanto menor esse potencial de hidrônio, maior vai ser o valor do pH. Porque é uma função logarítmica, então ela é inversamente proporcional. Então vamos lá. Então o que é essa escala de pH? A escala de pH tem nada mais, nada menos que uma relação direta com a concentração de hidrônio e da concentração de hidroxila. Olha só, o que é então a concentração o que vem a ser então esse pH? Nada mais é do que o valor do menos log da concentração de hidrônio. Esse é o valor de pH. Aqui está pOH, mas é pH, gente. Foi erro de digitação. Já gravei, então não tinha como mais alterar. Mas de qualquer forma aqui é pH, certo? Então pH é igual a menos log da concentração de hidrônio. Ou simplesmente a concentração de hidrônio é igual a 10 elevado a menos o valor de pH. Aqui pOH mesmo, que é igual a menos log da concentração de hidroxila. Ou hidroxila é igual a 10 elevado a menos pOH. Então observe que essas fórmulas são importantíssimas em cálculos futuros. Aí, vem lá, se eu juntar agora pH, pOH e pKw, nós vamos ter uma relação matemática mais simplificada. pH mais pOH é igual a pKw. Ah, mas como assim mais e menos? Porque quando nós temos uma função logarítmica, né, aqui de multiplicação, que é o caso lá do outro, porque na verdade o Kw tem a ver com a multiplicação de hidrônio vezes hidroxila. Então, na função logarítmica, a soma a multiplicação de dois valores dentro do logaritmo, na verdade, é uma soma de dois logaritmos. Então, aqui a gente tem pH mais pOH é igual a pKw. Certinho? Substituindo pKw a 25 graus, que é igual a 14, então pH mais pOH nada mais é do que igual a 14. Simples assim. E como é que funciona essa escala de pH? Aí vem um detalhe. Nós temos a escala de pH, que é o padrão que nós utilizamos, internacional inclusive, mas temos a escala de pOH, que na verdade é o inverso um do outro, né? Escala de pH. Quanto maior o valor do pH, menor a acidez. Quanto menor o valor do pH, maior a acidez. Essa escala, nas nossas medidas para fins de cálculo matemático dentro da química, ela varia de 0 a 14, sendo 0 considerado o pH mais ácido. Lógico que tem algumas espécies que esse pH pode ser menor, porque nós não temos equipamento para medir o suficiente ali, um valor menor que esse, e nessa escala, né, de pH, e tem bases que maior que 14, mas nós vamos trabalhar somente de 0 a 14, que é o padrão que nós utilizamos. Então pH
mais ácido, próximo de 0. pH mais básico, próximo de 14. Então, mas como assim mais básico? Observe que é inversamente proporcional. Quanto mais ácido for, menos básico. Quanto mais básico for, menos ácido. Por quê? Se eu aumento a concentração de hidrônio, consequentemente eu tenho que diminuir a concentração de hidroxila para manter a constante de equilíbrio. Por causa do equilíbrio químico, nós vimos que quando aumenta um, tem que diminuir o outro. Aí nós temos uma coisa importantíssima. pH 7, ele é considerado pH neutro. pH abaixo de 7, considerado como pH ácido. Acima de 7, pH básico. Então nós temos aqui então as soluções ácidas, que tem pH menor que 7. Soluções básicas tem pH maior que 7. E pH igual a 7, que é igual a um pH neutro, ou seja, uma solução neutra. Então o que nós temos aqui? A escala de pH, então ela varia de 0 a 14. Pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, vou parar por aqui agora e depois a gente continua. Dá uma curtida neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações. Beleza? Então, até a próxima.